Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos já na segunda semana de março, o tempo passa a correr e, como dissemos no último programa, há uma semana atrás, vamos mudar de tema. Depois dos pensamentos tóxicos, vamos nos virar para a nossa vida e para as cicatrizes que ela nos provoca. Maria Céu, muito boa tarde. Boa tarde. Ouvintes, obrigada por estarem aí, mas tem tudo a ver com outro pensamento tóxico que nós temos, que é termos vergonha das nossas más histórias. E essa é a pior... E todos temos más histórias, Maria Céu? Todos nós temos histórias. Todos nós temos histórias más. Boas e más. Todos nós temos más histórias e todos nós, num determinado momento, nos envergonhamos delas. Eu acho que toda a gente. E eu acho que eu ando a ouvir alguns discursos e algumas aulas da ópera e saiu esta necessidade de se falar das cicatrizes e das nossas histórias más, porque nós em determinados momentos já tivemos vergonha de nós próprios, já tivemos vergonha de alguma coisa que fizemos, já tivemos vergonha de alguma coisa que nos aconteceu, que não foi provocada por nós, mas que estava no nosso contexto e tivemos que a assumir, mas que nos envergonhamos dela. E eu acho que nós, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que tirar os casacos, arregaçar as mangas literalmente, assumir as coisas e dizer assim, so what? Que é o que é que dá? Nós temos que viver com a nossa história, nós temos que viver o melhor que nós conseguimos viver, com tudo aquilo que aconteceu connosco, com tudo aquilo que nós conseguimos deitar fora, com toda a toxicidade que nos damos conta que a temos, e ficarmos com as pérolas da sabedoria e com as cicatrizes. Eu não sou do género da pessoa que acha que as rugas que são sinónimo de sabedoria, que os cabelos brancos são sinónimo de não sei o quê. Não sou esse género de pessoa. Eu acho que nós temos que envelhecer o melhor que nós conseguimos fazer de acordo com aquilo que nos sentimos bem. E por isso não há aqui estereótipos nem ideias. Cada qual tem que ver qual é o melhor caminho para isso. Mas muitas vezes nós disfarçamos as nossas cicatrizes. Maria do Céu, e temos que olhar sobretudo para o que é o lado positivo na nossa vida e aproveitar para viver isso, abstraindo-nos dessas cicatrizes negativas, mas tem a ver também com a toxicidade que nós permitimos que seja a nossa vida. E nós, se nós conseguirmos que vocês, queridos ouvintes, nestes dois últimos programas cheguem a alguma conclusão e que peçam ajuda e que se libertem de algumas coisas, vocês vão ver que afinal o que é que vocês têm? Têm imensas feridas que estão abertas e que vocês julgam que não se vão fechar porque são crónicas as dores, porque são crónicas as feridas, e vocês têm que acabar com esse pensamento tóxico de que elas não se fecham. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que as curar, nós temos que ser os melhores médicos para nós temos que ser os melhores enfermeiros, nós temos que cuidar das cicatrizes. E depois aproveitar a vida. E depois dizer assim, so what? E então o quê? O que é que isso faz? E sair, arregaçar as mangas e pensar, vamos ver e vamos aproveitar a vida, que é um dos primeiros itens que nós temos, porque é aproveitar a vida com toda essa toxicidade, com todas essas feridas que nós temos, que realmente nos fazem muito mais resistentes, que fazem-nos muito mais fortes, muito mais capazes de responder às contrariedades que a vida tem, porque a nossa vida vai estar sempre cheia de detalhes e contrariedades. E, queridos ouvintes, não é por nada, e não se deve fazer isso em miúdo, porque eu acho que pode não ser bom, mas muitas vezes nós somos incapazes de gostarmos da nossa própria vida, nós somos incapazes de ver o que há de bom na nossa vida, nós somos incapazes de ver as bênçãos. Isso é muito frequente. Nós somos incapazes de sentir que o nosso país, que o nosso local, que a nossa cidade, não sei o quê, que é um bom sítio. Nós somos incapazes de sentir o bem que isso está. Porquê? Porque estamos de tal forma enredados e com tanta coisa à nossa volta que não nos permite viver a vida de melhor forma. E o que é que acontece? Nós não respiramos, nós vivemos constantemente a pensar no drama e na cena, e o que é que acontece? Acontece que a vida vai passando e é um belo dia, e há sempre um belo dia, é que nos acontece uma fatalidade e vamos pensar, estava tão bem, e afinal nem me dei conta disso,
quantas e quantas vezes não vemos isto? Quando aparece um problema pior, não é? Quando aparece um problema pior. E sabem o que é que eu acho? Eu acho que não há nada melhor que, quando nós estamos mal, ver séries de humor que nos façam rir. Mas também, quando nós temos a incapacidade de vermos as bênçãos que nós temos, nós devíamos ver, e não faltam aí, desgraças das pessoas, e que muitas delas até estão registadas no YouTube, na internet. Você faça uma pesquisa e veja pessoas com histórias de vida mesmo muito complicadas, e veja o testemunho de esperança e de fé e de otimismo que elas enviam. Por isso, quando nós estamos assim numa fase em que nem conseguimos ver as coisas pelo lado bom, vocês percebam que há muitas pessoas em muitos lados que têm uma história muito mais complicada e que conseguiram realmente ver algo que realmente as ajudou a ver que afinal vale a pena mudar, vale a pena ver outra perspectiva. Encarar as dificuldades e prosseguir o caminho. Porque, sabem uma coisa, eu acho que outra das coisas que é engraçado e que vem aqui, que é sorrir perante as contrariedades. Nós muitas vezes... Que são exercícios difíceis, não é? Evidentemente nós temos que também dizer isso. São exercícios difíceis, não é? Mostrar fortaleza no meio de uma adversidade, não é? Sim, e não nos vamos rir perante uma história trágica, entre aspas, ou perante uma cena que nos acontece, entre aspas, e que nos atira ao chão. Não nos podemos rir porque não dá vontade nenhuma de rir. Mas nós falamos muitas vezes aqui que quando nós temos coisas complicadas que acontecem na nossa vida, o que é que nós temos que fazer é que reunir-nos com pessoas realmente fora do nosso contexto, fora da nossa vida, que tenham uma perspectiva diferente daquilo que se está a passar, porque há sempre uma palavra amiga, há sempre uma fonte positiva, há sempre uma esperança de alguma coisa, e que muitas vezes isso altera completamente a nossa vida. Quando nós temos coisas complicadas que se repetem e que estão sempre na nossa cabeça, não há nada melhor de que nós começarmos a ter um autodiálogo, um diálogo comigo e comigo mesmo, consigo mesmo, querido ouvinte, e ter uma conversa com sentido de humor, e ter uma conversa em que você faz um diálogo com essa voz negativa, pessimista e má, que está sempre a dizer, não é? E você começar a derrotá-lo com o seu sentido de humor, ou a fazer perguntas a essa voz, que até lhe dá premonições e que não deixa andar, e você começar a fazer perguntas, e você vai ver que não há respostas. Sabe porquê? Porque é um falso medo que você deu espaço e que deu valor para gerir a sua vida, mas que não tem informação, só se baseia naquilo que aconteceu ontem, mas não sabe o que é que vai acontecer hoje, nem o que está a acontecer hoje. Porquê? Você não está a viver hoje, não está a viver o agora. E então, o que é que vai acontecer? Está tudo relacionado com muitas histórias, mas que se você começar a ter uma atitude, e nós falamos muitas vezes aqui que é muito importante na nossa vida nós termos questões. Você muitas vezes quer respostas para situações, mas você não põe os problemas, você não faz a questão. Então, não tem nunca as respostas certas, porque não faz as perguntas direcionadas para aquilo que quer saber. Então, quando tiver estas coisas complicadas, começa a perguntar porquê, porque está a acontecer, e o que é que vai acontecer, e o que é que vai acontecer se fizer isto, e você vai perceber que não vai ter essas respostas. Isso significa que aqui, essa voz que você dá valor não existe, é uma ilusão e não tem formação. E é giro quando nós conseguimos até, com o sentido do humor, e rirmos-nos das nossas próprias cenas, porque eu acho que é assim que elas desaparecem mais rápido. E depois há a motivação. E há motivação, e eu acho que a nossa maior motivação é nós conseguirmos perceber o que é que somos hoje, o que é que nós conseguimos hoje, porque há determinados momentos em que vem a insegurança e vem aquela ideia de que passou-se tanto na nossa vida e afinal não construímos nada, não fizemos nada, e de vez em quando surge aquele cansaço, porque acabamos um desafio, já temos outro desafio à porta e parece que isto nunca mais acaba, mas isto é o processo da vida. O processo da nossa vida é um contínuo de crescimento, é um contínuo de ultrapassar as situações, e quanto mais rapidamente nós colocarmos
estes desafios no armário certo, sabem? De não dar demasiado valor a determinadas coisas que acontecem na nossa vida e começarmos a prestigiarmos a nós próprios e a ver que sem bloqueios e sem limitações e sem sabotagem... Relativizarmos. Não é? Sim, nós temos que relativizar e temos que muitas vezes, que é o que eu tenho ouvido nestes últimos dias, não fazer nada. Quando nós temos um problema, nós temos muita ansiedade em reagir e não responder. E nós muitas vezes só temos que parar. Parar só, simplesmente parar e observar. Observar o que é que acontece, observar o que é que vai na nossa cabeça, observar o que é que está a acontecer na nossa vida, porque isto dá tempo que as coisas acabem por se reorganizar e por as coisas até ganharem uma dimensão que é a dimensão mais real do que aquilo que nós tínhamos pensado. Nós devíamos parar. Quando estamos no momento mau, nós devíamos parar só e respirar e deixar andar e ver os pormenores da nossa vida e aprender a valorizar o que é que está ao nosso lado. E mais do que tudo, aprendermos a valorizar-nos a nós próprios por aquilo que fomos, por aquilo que nós conseguimos e por aquilo que somos hoje, que somos agora. E como é que nós, neste contexto, Maria Céu, encaixamos a fé? Há pessoas que são agnósticas e que a fé, que é uma palavra que não existe, mas há esperança. E há também outra coisa que é a capacidade humana. E se as pessoas não têm fé, porque não faz sentido, se não têm esperança, as pessoas têm que acreditar na capacidade dos seres humanos. E muitas vezes, o que é que nós temos que ver? Nós falamos muito nas autobiografias e vale a pena ver o que é que seres fantásticos já construíram, são seres iguais a nós. Não há nada, são compostos da mesma matéria. Não são nada diferentes daquilo que nós somos, e se eles são capazes, nós também deveríamos ser. E isso, para as pessoas que são agnósticos, que são ateus, isso acho que acreditarmos na capacidade que o ser humano tem para fazer, para melhorar, para viver e para resolver as coisas. Eu acho que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então a fé pode ser uma aliada? Eu acho que sim, que é... Para as pessoas que têm fé, eu acho que é aquela força que não se vê e que nos ajuda a darmos o passo que é preciso ser dado quando à nossa volta tudo parece ser contrário a dar esse passo. É fé. E eu acho que para mim faz todo sentido viver, ter fé, ter esperança, e também eu tenho fé, esperança e também acredito nas capacidades e nas qualidades do ser humano enquanto um ser da excelência. Uma cicatriz importante na nossa vida, que deixa sempre marcas, é o sofrimento. E custa-nos muito aceitar que sofrer faça parte do nosso percurso, não é? Nós fizemos, eu estou sempre a dizer, acho que já repeti também no último programa, nós nos últimos tempos, enquanto sociedade, começamos a ter uma ideia distorcida do que é a vida. E toda a gente quer parecer bem. Ninguém quer mostrar a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade. Ninguém quer falar das coisas que correram mal. Exatamente. Escondem o sofrimento e as coisas mais. Sim, ninguém quer. Até as pessoas próximas. Sim, porque ninguém quer. Por exemplo, eu acho que o mais triste de tudo isto, e eu acho que já falei aqui também muitas vezes no programa, é as pessoas terem vergonha de estarem doentes. Eu acho ridículo. Eu acho que é das coisas que mais me parte do coração. E isto desde que o meu pai, que estava doente e que já não está cá, ele tinha vergonha de sair à rua porque estava doente e porque as unhas tinham caído, e isto não há nada que me entristeça mais de verdade do que sentir isso. Às vezes, pronto. Portanto, as pessoas não gostam de mostrar uma vulnerabilidade, não é? Até porque a sociedade impõe quase uma ideia quase de uma felicidade que eu acho que não existe. Todas as pessoas precisam de um processo para chegar a algum lado. Toda a felicidade, a alegria, a paz, o sorriso é uma conquista e que todos nós deveríamos ter. É por isso que no programa de estamos a dizer que sofrer faz parte deste percurso.
na nossa vida nós vamos ter constantemente desafios e mais desafios. Quando acabamos outro vai se aproximar, mas em vez de vermos isto como uma fatalidade, como uma tragédia, acho que devíamos ver isto como uma universidade, em que nós acabamos a escola primária, vamos para o secundário, depois vamos para a faculdade, depois podemos fazer mestrado, depois podemos fazer todo o doutoramento e podemos continuar a estudar, a pesquisar, até procurar outros assuntos que nos deem curiosidade, porque eu acho que na vida é importante nós termos curiosidade. E eu acho que... E enriquecimento. Sim, que vem daí. Não é? Sim, por exemplo, se nós estamos a fazer programas e há temas, queridos ouvintes, e desculpe porque isto que eu vou dizer irrita um bocado, algumas coisas que vocês podem criticar e podem achar, mas que coisa ridícula, mas que coisa má, mas isto não faz sentido nenhum. Queridos ouvintes, vão ao Google, isto não devia estar a dizer, vão a um motor qualquer onde vocês pesquisem ou uma enciclopédia e pesquisem aquilo que nós estamos a dizer. Há ideias pró, há contra, há o nin, há o sim, há tudo, mas procurem informação, principalmente naqueles assuntos que nós mais debatemos e usamos generalizações e usamos muitas vezes autocrítica sem saber e usamos muita sabotagem porque é uma ideia nova e antes de nós reagirmos tão rapidamente a isso, vamos nos informar primeiro. As informações que nós temos estão ao dispor de toda a gente, que esta coisa fantástica chamada internet, que é algo que parece que existe na nossa vida há muito tempo, mas não, eu andava a estudar há muitos anos atrás, já não me lembro quando, e tinha que ir às enciclopédias e tinha que ir às bibliotecas, que é algo que também nós perdemos esse hábito, porque nós temos a maior enciclopédia do mundo, no momento certo, na hora certa, com a pesquisa que nós queremos, num segundo, e por isso vamos procurar informação para algo que nos suscita ou aversão ou crítica e antes de falarmos vamos nos fundamentar, porque eu ouço tantas coisas, queridos ouvintes, à minha volta, com falta de informação, só porque é uma ideia nova, só porque é uma ideia até um bocadinho revolucionária e as pessoas reagem logo de uma forma pouco fundamentada e eu não fico chateada por mim, e eu devoto-me ao silêncio, mas eu fico chateada pela pouca curiosidade que as pessoas têm de se informarem para falarem de alguma coisa que não sabem, que é uma coisa nova, de forma fundamentada. Outro tema que abordámos no programa de hoje tem a ver com situações e temas que já aqui falámos ao longo destes 7 anos de edições, que tem a ver, neste caso, com o Inner Smile, ou seja, a nossa paz interior, que também é muito importante para debelar estas cicatrizes da nossa vida. Queridos ouvintes, eu acho que... paz interior que tem que ser preservada, não é, Maria Céu? Sabe, eu há uns anos atrás, eu achava que a minha paz interior, eu cheguei a falar aqui no programa, sim, era inviolável. A minha paz interior era tipo garantida e enganei-me, porque eu fiquei sem ela. E tive que do zero que voltar a palmilhar cada milímetro para recuperar a paz. Ainda hoje não está como estava há uns anos atrás, porque é um processo que nós também vamos evoluindo. Eu tenho saudades da paz interior que eu tinha há alguns anos atrás, porque esta paz que eu tinha dava-me uma fé inabalável, uma confiança em algo que para mim é importante e realmente quando a pessoa fica sem ela, fica-se um bocado sem chão, mas também percebemos neste caminho todo que há caminhos que nós pensávamos que eram os caminhos certos e nós pensávamos que aquele caminho afinal estava um bocadinho adulterado pelas ideias, também pela informação e muitas vezes nós não conseguimos fazer a boa seriação e realmente nada acontece por acaso. Por isso a paz é algo que é fundamental na nossa vida porque nos ajuda realmente a perceber o que é que nós podemos fazer todos os dias um bocadinho melhor. E quando a ópera diz faça todos os dias um bocadinho para ser melhor que foi ontem, e ela está-se a falar da paz, daquela energia que está dentro de nós e que nos ajuda a ver o amanhã, que nos ajuda a ver hoje e que nos ajuda também a reunir todo o conhecimento que nós temos e percebermos que afinal o mais difícil na vida é ser um ser humano, mas que vale a pena, porque ir para a cama e ter a consciência tranquila e não ter ideias complicadas do que é que nós fizemos, há pessoas que não têm, mas pronto, há outras pessoas que têm, eu acho
ajuda a este crescente de paz interior. Não se esqueça que a paz constrói-se com a vida que nós temos. E a vida que nós temos, para além de estar repleta de desafios, está repleta também dos desafios barra dificuldades. E estas dificuldades, se estão na nossa vida, estão ao nosso alcance para as podermos ultrapassar. E há sempre aquela ajuda dos amigos, há sempre a ajuda até de terapeutas que nos podem ajudar realmente a ver estas dificuldades de uma outra forma. E nós, relativamente às dificuldades, nós devíamos ser muito mais pragmáticos, muito menos emocionais e muito mais... Porque é verdade, aconteceu alguma coisa, ok, aconteceu, já é passado, o que é que nós vamos fazer com isso? E o que é que podemos, como é que nós, o que é que nós podemos fazer para que isso não se repita e o que é que nós podemos fazer para que isto não nos afete? E isso é uma boa questão para si, querido ouvinte. E a paz interior conduz-nos a percebermos que as dificuldades ajudam-nos a crescer. E ajuda-nos a crescer, e eu acho que se nós, à medida que nós temos idade e que temos a sorte de ter qualidade de vida, nós olhamos para o nosso passado e vemos desafios e sentimos e conseguimos ir atrás no tempo e sentir as dificuldades como se fossem hoje. Nós percebemos que hoje estamos muito mais robustos, temos outra resiliência, temos outra capacidade de ver até a própria vida. Mas eu acho que nesta caminhada nós devemos ter sempre companhia dos amigos, da família, terapeutas, padres, de freiras, de alguém ligado a uma espiritualidade qualquer que num determinado... Confidentes. Sim, que nos ajudem a ver alguma dificuldade por outro ângulo, por outra perspectiva, e que depois nós consigamos pegar em todos os detalhes da nossa vida e fazer um quadro, mas um quadro tipo um puzzle, mas um puzzle com esperança, um puzzle com uma história que vale a pena ser contada. E que vai servir como experiência. Sim, e eu penso muitas vezes, quando aqui não estiver, que ideia é que eu quero que as minhas filhas tenham de mim, ou que histórias é que eu gostava que elas contassem de mim. E eu acho que eu gostava que elas contassem algumas coisas que refletem aquilo que eu sou, e isto tem a ver com a atitude que nós vivemos e que muitas vezes nós achamos que nem vale a pena, mas que fica registado. E eu acho que isso que é o mais importante salientar em relação às dificuldades e às coisas da vida. Maria Céu, estamos a chegar ao final do programa. Vou juntar aqui 2 itens, porque tem muito a ver um com o outro, que é: os planos dependem de nós e nós também somos o nosso maior obstáculo. E eu acho que tem muito a ver também aquilo que nós falamos nos últimos programas. Exatamente. Que é... Já abordámos muito esta questão a de toxicidade. nós sermos os nossos piores inimigos. É verdade, nós queremos muito, e eu acho que tem muito a ver com a sociedade em geral. Desculpem a generalização, mas todos nós queremos ser apreciados, todos nós gostamos que as pessoas que nos aceitem, e muitas vezes nós fazemos tanto para conquistar os outros. É tão fácil conquistar os outros. E o que é que nós fazemos para nós próprios? O que é que nós nos conquistamos? Nós somos os nossos maiores apoiantes, nós somos os nossos maiores amigos, nós somos as pessoas que realmente nos colocamos em primeiro lugar, sem ser de uma forma egoísta, porque assim, nós muitas vezes estamos tão voltados para fora e para o outro, e o outro é que é importante, que nós esquecemos de nós. E depois, neste processo de vida, todas as dificuldades, todas as contrariedades, tudo aquilo que a vida tem, é tudo levado de uma forma extremamente complicada, porque nós não estamos a viver a nossa vida, nós estamos a viver a vida dos outros. E falta-nos o chão. Claro que nos falta o chão, porque nós andamos a investir nos outros e deixamos de investir em nós próprios. E eu acho que, sem ser de uma forma egoísta, narcisista, queridos ouvintes, é mesmo verdade. Chega um momento em que nós, relativamente às cicatrizes, nós temos que arregaçar as mangas e começar a pensar: eu não vou estar à espera de uma fatalidade para agradecer a vida que tenho. Eu não vou estar à espera que me aconteça alguma coisa para perceber que sou uma pessoa abençoada. É mesmo, seja qual for a sua crença, seja qual for a sua filosofia de vida, você está num contexto. E se você não consegue retirar as coisas boas desse contexto, alguma coisa está de errado. Está de errado principalmente em si, porque você não consegue ver. Deixe de culpar os outros, deixe de culpar a vida e comece realmente a investir em si como pessoa, na sua paz, na sua fé, na sua esperança, na sua crença na capacidade do ser humano e também naquilo que é importante para si, porque se você põe muita importância em tudo que é exterior a si,
o exterior a si, é volátil. Hoje é e amanhã pode não ser. E as pessoas vão e vêm e de repente, num determinado momento, você fica sozinho, sente-se completamente isolado, porque afinal você não investiu na pessoa que é mais importante, que é você próprio. E quanto melhor você for, melhor será a sua vida e melhor será o ambiente da sua vida, o seu contexto, quer familiar, quer da comunidade, quer de tudo e mais alguma coisa. E depois você vai ser uma expressão leve, vai ser uma expressão simpática em tudo que a sua vida tem, porque é você mesmo. E assim, nós não queremos ficar bem na fotografia, nós só queremos ficar bem na nossa própria vida. E eu acho que é a coisa mais fantástica, que é viver a nossa própria vida e ficarmos bem nela e sentirmos que afinal esta vida é mesmo a nossa vida e não a vida dos outros. Fechamos o programa de hoje, 1 minuto para o tema final e para o item final, que tem a ver com percebermos que a vida tem ciclos. É verdade. Isto também tem a ver com os desafios, tem a ver com as dificuldades e nós deveríamos deixar de ver esses ciclos de forma trágica e dramática, mas de ver com força, com capacidade. Imagine, queridos ouvintes, que nós estamos a fazer uma caminhada, por exemplo, e que temos não sei quantos quilómetros à nossa frente. Não importa os quilómetros que temos, importa que passo é que você vai dar para aguentar até ao fim. E é a nossa própria vida, é o nosso próprio processo. Podemos andar um bocadinho mais rápido, mas de repente até podemos ter que dar 2 passos atrás. Mas os passos atrás não significa fracasso, significa que você está a ganhar balanço para dar os passos à frente com mais certeza, com mais confiança e com a crença de que tudo vai correr bem se você for o seu melhor. E seja que bem for, se você tiver paz interior, se tiver alegria, se tiver a sua missão e o seu propósito sempre em alinhamento, o que é que interessa? As cicatrizes, elas estão aí, não vale a pena disfarçar. Obrigado, Maria do Céu, também aos ouvintes. Falamos hoje sobre cicatrizes que a vida nos dá. Antes de fechar este programa com uma música, quero só aqui fazer referência, porque nos esquecemos no último programa, através da nossa página do programa, Momento de Inspiração, no Facebook, recebemos uma mensagem da nossa ouvinte Ana Lúcia Pereira, que partilhou connosco uma história que se chama A Horta do Sr. Lobo e que ela refere que tem muito a ver com mensagens que temos aqui reforçado ao longo dos vários programas. Queremos agradecer, claro, este contributo da Ana Lúcia Pereira. Vamos nos próximos programas falar também desta história que é interessante. Ouvintes, ficamos assim neste segundo programa de março, Maria do Céu, e fechamos com uma música, também já com uns aninhos, mas que também tem uma mensagem que tem a ver com o tema de hoje. Tem a ver. Barclays, James Harvest, muito antigo, Child of the Universe, penso que é o tema. E todos nós somos filhos do universo, todos nós temos o nosso valor, o que nós temos que fazer é encontrar a nossa missão e o nosso propósito aqui, e você vai ver que tudo faz sentido. Obrigado, Maria do Céu. Obrigado, ouvintes. Até ao próximo programa. Obrigada.